Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor, para aqueles que amam e gostam de ouvir a palavra de Deus. E a palavra hoje está no livro de Gálatas, capítulo 3, do verso 9 ao verso 12. E a palavra nos diz assim: de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Todos nós que temos fé, que crê na palavra de Deus, que crê no Evangelho, que crê no sacrifício de Jesus Cristo, que crê nas verdades que estão escritas nos Evangelhos, todos nós somos abençoados. Como o crente Abraão também foi abençoado através da fé. Porque Abraão, ele foi considerado o pai da fé, o homem que teve fé, porque Abraão, ele teve uma prova tão grande na vida dele, está lá em Hebreus, mas ele teve fé. Ele teve fé no que Deus tinha prometido a ele. E Deus tinha prometido a ele um filho, e esse filho ia dar a descendência a todas as gerações. E aqui, no verso 11, capítulo 19, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então, Deus aqui tinha pedido que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Mas Abraão tinha tanta fé em Deus que ele foi sacrificar Isaque. Mas ele tinha no coração dele que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Deus tinha dito que Isaque era o filho da promessa. Então, se Deus prometeu, Deus cumpre na vida de todos nós o que Deus prometeu. E a palavra diz de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então é necessário nós ter fé, é necessário nós confiar na palavra de Deus, é necessário nós confiar no que Deus tem prometido para cada um de nós, porque é através da fé que nós somos abençoados. E a palavra continua dizendo assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escrito no livro da lei para praticá-las. Então tem muitas pessoas que hoje querem continuar vivendo como judeus, porque a lei não foi dada para os gentios. A lei foi dada para os judeus. E os judeus viviam na prática da lei. E os gentios naquela época não tinham Cristo. Eram ovelhas desgarradas, sem ter Cristo, sem ter dono. E os judeus, ele tinha sim a lei. Mas hoje em dia, os gentios, eles querem viver como o judeu, debaixo da lei. E isso nem os gentios podem viver mais, e nem os judeus mais podem viver. Porque a palavra também diz que Cristo crucificou tudo isso na cruz. Como está aqui escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, do verso 14, diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual era prejudicial, e removeu inteiramente, cravando na cruz. E esse escrito de dívida não era para os gentios, era para os judeus. Como ele aqui está dizendo, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e constava de ordenanças, de preceitos, constava de rudimentos, de requisitos. Tudo isso era para os judeus, não era para nós, os gentios. Mas, infelizmente, tem pessoas que hoje querem continuar nas práticas dos rudimentos, nas práticas das ordenanças, dos preceitos, dos requisitos. Tudo isso as pessoas, os cristãos, hoje querem viver desta forma. Mas a palavra está dizendo: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Por que maldito? Porque Jesus Cristo fez tudo por nós. Não por nós gentios, mas sim pelos judeus. Porque nós não tínhamos lei. Nós éramos ovelhas desgarradas, os gentios. Nós não éramos o povo de Deus. Viemos ser povo de Deus depois da cruz, por isso que Jesus veio exatamente para quebrar essa parede da separação, que nós éramos separados, nós não tínhamos lei. Então, hoje em dia, os cristãos, eles não entendem, não compreendem que a lei era para os judeus. Essas ordenanças, esses preceitos, esses rudimentos, era para os judeus, não era para nós.
Mas hoje muitos cristãos que são gentios considerados em outras nações, eles querem continuar vivendo como judeus. E a palavra está dizendo que tudo isso foi cravado na cruz. E maldito todo aquele que quer viver debaixo de rudimentos, debaixo de ordenanças, debaixo de preceitos e de requisitos. São malditos, porque se antes da cruz, homem nenhum conseguia fazer todos os preceitos, todos os rudimentos e todos os mandamentos, por isso que Jesus veio para cumprir tudo isso no lugar de todos. Então hoje tem pessoas que querem continuar querendo fazer. Então é necessário que se faça 1 ou 2 ou 3, é necessário que se faça toda a lei. E toda a lei, da forma que era escrita no livro, como aqui está dizendo, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, era 613 rudimentos, preceitos, ordenanças, requisitos. Então são muitos, não é 1, nem 2, nem 3, são vários, são muitos. Então a palavra diz que malditos são aqueles que vivem debaixo de rudimento e debaixo de preceitos. E o verso 11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Todos nós que cremos no Evangelho, que cremos no sacrifício de Jesus, que cremos que Jesus Cristo veio e fez tudo aquilo que homem nenhum poderia fazer. Então não adianta o homem querer fazer algo para agradar a Deus ou para querer ser justificado, porque a nossa justificação hoje é totalmente através da nossa fé. Porque hoje nós vivemos uma nova aliança, um novo ministério. E que ministério é esse? O ministério do Espírito. Vivemos um novo ministério. O ministério da lei acabou. O ministério da letra acabou. E hoje em dia o ministério é o ministério do Espírito através da nossa fé. Então, através da fé é que nós somos justificados. Como o crente Abraão também foi justificado através da sua fé. Porque Abraão, ele tinha fé naquilo que ele não via. E por isso ele foi justificado. E hoje todos nós que temos fé naquilo que a gente não vê, mas a gente ouve, está aqui compreendendo e entendendo através da palavra. Nós somos justificados. Porque a gente hoje vive em um novo ministério. O ministério da nova aliança. O ministério do Espírito. O Espírito que dá vida. A letra, que era a letra da velha aliança, a letra dos mandamentos, dos rudimentos, dos preceitos e das ordenanças. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Que Espírito? A nova aliança. O novo ministério. O ministério do Espírito, o ministério da fé. Esse vivifica. E o ministério antes da cruz. Esse ministério era o ministério de morte. Esse matava. Era um ministério de morte que matava. A letra mata. A letra é o quê? O ministério da morte. Mas o Espírito vivifica. Existia um ministério antes, que era o ministério da letra, o ministério da velha aliança, o ministério das ordenanças, o ministério dos rudimentos, o ministério dos preceitos. A partir da cruz, um novo ministério, o ministério do Espírito, o ministério da fé. E esse vivifica, porque é através do Espírito, através da fé, que hoje nós cristãos deveremos todos viver pela nossa fé, como o crente Abraão vivia pela fé. E a palavra diz assim: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, todos aqueles que querem observar alguma coisa da lei, têm de viver por ela e vai ser julgada por ela. Por quê? Porque está descartando, não está colocando em prática o que Jesus Cristo fez por nós. Porque Jesus Cristo, ele fez todas as coisas por todos nós. E nos deu um novo ministério, o ministério do Espírito, o ministério da fé. Hoje é necessário eu ter fé. E através dessa fé, eu recebo o Espírito Santo de Deus na minha vida. E através do Espírito de Deus, eu tenho a minha salvação. Através do Espírito de Deus, eu tenho a certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que eu já estou salva. Através da fé, através do novo ministério, que é o Espírito. O Espírito dá vida, o Espírito vivifica. Como está dizendo aqui no verso 14. O verso 14 diz assim:
para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, através da fé, a gente recebe o Espírito prometido, o Espírito que Jesus Cristo prometeu para todos nós. Mas isso é através da fé. Tudo que eu fizer, nada disso vai ser derramado sobre a minha vida o Espírito Santo de Deus. Mas na hora que eu tenho fé no sacrifício de Jesus, na hora que eu tenho fé que Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos comprar, para nos salvar, para nos redimir, para nos tirar das trevas, para nos tirar dos pecados, tirou todos os judeus das práticas da lei, dos rudimentos, dos preceitos, das ordenanças, da letra, que era a velha aliança, que eles viviam debaixo da letra e a letra matava. Por quê? Porque ninguém conseguia fazer aqueles rudimentos, os preceitos, ninguém conseguia fazer o que estava ali ordenado para eles fazer. E por isso Deus mandou Jesus Cristo, para que através de Jesus fosse crucificado na cruz a lei, as ordenanças, os preceitos, os rudimentos, e nos tirar das trevas, do pecado, e quebrar uma parede que existia entre os judeus e os gentios. Os gentios quer dizer todas as outras nações. Então, para isso foi que Jesus Cristo veio. E hoje, todos nós, gentios, gregos, judeus, todos nós, é para que a gente possa viver esta nova aliança. A aliança que é o Espírito Santo de Deus em nossa vida através da fé, como está dizendo no verso 14, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então é através da fé que nós recebemos o Espírito prometido por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse, eu estou indo, mas o Consolador vai vir para todos vocês, e todos nós que crê na palavra do Evangelho, todos nós que crê no sacrifício de Jesus Cristo para a nossa salvação, nós seremos salvos. Através da palavra de Deus, seremos dias após dia transformados, dia após dia glorificado, como diz assim a palavra do Senhor. E eu creio na palavra do Senhor, e através da palavra, todos nós que crê, receberemos o Espírito Santo de Deus para a nossa salvação, para que nós possamos ter a vida eterna. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por esta imensa e maravilhosa palavra que Ele colocou no meu coração, para que através do Espírito Santo de Deus eu possa revelar a palavra do Senhor para todos que gostam e amam da palavra de Deus. Pai amado, Pai querido, Pai grandioso, obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que muito o Senhor venha entender e compreender que hoje nós temos um novo ministério, o ministério do Espírito, o ministério da fé. Precisamos, Senhor, ter fé, para que através da fé possamos receber o Teu Espírito na vida de todos nós. E que cada um de nós, Senhor, recebendo o Teu Espírito, somos transformados de glória em glória através do Teu Espírito. Santo é o Teu nome, Pai. Grandioso e poderoso é o Teu nome, Senhor. Graças eu te dou por tudo, Pai. Te agradeço por esse dia, também te agradeço por esta palavra, te agradeço por cada um da minha família. Ó Senhor, tenha misericórdia de todos e capacita, Senhor, que muitos venham compreender e entender que só o Senhor é Deus, nosso dono, nosso Pai, nosso Salvador, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Pai. Desde já eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.